Tá. Deixa eu passar aqui lá. É só apertar a câmerazinha. Tá filmando. E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A gente vai começar aqui hoje a primeira aula, né, do mini curso que eu já estava, na verdade, há um tempo já pensando em fazer isso daqui, porque, tipo, várias pessoas vêm me perguntar muitas coisas sobre exercício físico, dieta, descanso, alimentação, suplementação e tudo mais. E eu vejo que, tipo, até eu, na verdade, há pouco tempo atrás não tinha plena noção. A gente também todo dia vai melhorando isso, né? Não tinha plena noção do que tomar de suplementação, do que comer, como comer, né, na verdade. E tudo isso, na verdade, parte com um processo de estudo, né? Ninguém nasce nasce sabendo nada. Então, a ideia desse mini curso realmente é poder mostrar em etapas, porque também em uma palestra é impossível de a gente pegar e apresentar tudo. Mostrar em etapas para vocês a respeito do que é o treino, como se deve fazer e qual que é a ideia que eu quero passar aqui para vocês, né? Para quem não me conhece, sou Tarcísio, sou da L14 Lean. Prazer. Então, mesmo na eletrônica dá para treinar. E na verdade, eu acho que os caras maiores que eu conheci até hoje, haja vista Frodo e Quindim aí, França também, mas França de bem, mas tudo bem. É uma grande maioria de eletrônica, então dá para fazer o que a gente quiser aqui no ITA. Só ter vontade, certo? Parece você começar por mim pelo Lestrone também. Vamos começar. O que é a musculação? Botox, você que é um cara safo, o que é a musculação para você? É tipo pegar os pesos, tá ligado? E aí levantar pra cima e depois pra baixo. Quase isso. O Botox tentou resumir em termos leigos o que é a musculação. Na verdade, a musculação, galera, né, é uma coisa que, tipo assim, todo mundo tem mais ou menos noção do que seja, mas não sabe aplicar. O que ele falou, ele tem noção do que é, mas ele não sabe aplicar. É exatamente isso. Musculação, na verdade, nada mais é do que você fazer uma contração e uma extensão muscular baseada no movimento natural do seu corpo. Por exemplo, contração do bíceps e extensão do bíceps, por exemplo, é um movimento natural da junta do cotovelo. E esse movimento de forma compassada, de forma cadenciada, com controle neuromuscular. E na verdade essa questão do controle neuromuscular é uma das coisas mais difíceis que o pessoal tem realmente dificuldade de entender, e é o que a gente vai passar um pouco aqui para vocês, né? Beleza, né? Mas saber isso me ajuda em quê? O que me ajuda a saber que é um controle neuromuscular, é um processo, né, de exercício com controle neuromuscular cadenciado? Basicamente, galera, isso nos ajuda a entender que musculação, a diferença entre ser um musculador e ser um powerlifter ou um weightlifter, né? A gente está aqui, na verdade, para aprender a trabalhar a sua musculatura. Trabalhar a sua musculatura de forma a obter hipertrofia muscular. Como é que funciona o processo de hipertrofia muscular? Nada mais é do que hipertrofiar muscularmente. Acho que todo mundo aqui tem noção do que seja, né? Você aumentar a sua massa magra. Aqui a gente vai usar alguns termos quando eu tiver algum termo um pouquinho mais técnico, que eu sei que a grande maioria aqui não está muito acostumado, mas eu vou dar uma explanada rápida para vocês. Massa magra, músculo. Massa gorda, gordura. O que a gente procura aqui é melhorar a nossa composição corporal, ou seja, aumentar a massa magra e diminuir a gordura. Para aumentar a massa magra e diminuir a gordura, o melhor processo de fazer isso é através da hipertrofia muscular. Por quê? A hipertrofia muscular nada mais é do que você... Existem dois processos básicos que acontecem. O primeiro processo normalmente é o inchaço do músculo dado pelo acúmulo de água, ou seja, as células musculares, fibras musculares aumentam devido ao acúmulo de água, e existe também a própria produção de mais fibras musculares, ou seja, o aumento muscular é o aumento da densidade muscular pelo aumento de fibras da musculatura. Claro que existem várias teorias que dizem que aumenta ou não aumenta. Vamos aqui trazer a teoria que realmente aumenta. Isso daí, na verdade, a gente encontra em vários casos, inclusive de estudos com animais e tudo,
e tudo mais. E, claro, ninguém vai abrir o braço de um bodybuilder para ver quantas fibras que aumentaram ou deixaram de aumentar, mas esse que é mais ou menos o processo que acontece. Dado esse processo, existem basicamente 3 modos da pessoa perder gordura. Os 3 modos são, primeiro modo, todo mundo conhece, fazer exercício físico. Fazer um exercício aeróbico, fazer um exercício anaeróbico, ou seja, fazer uma corrida, fazer um futebol, fazer uma musculação. O segundo modo de perder gordura, que é um modo também natural, o sono, o descanso. Durante o descanso, a gente realmente tem um processo de recuperação muscular, recuperação tecidual de todas as partes do nosso corpo e também de perda de gordura. Por 2 motivos. Um deles, por exemplo, para restaurar a questão hormonal do próprio organismo, porque é durante o sono que a gente restabelece os hormônios, e muito também pela própria reconstrução e pelo tempo que a gente tem durante o sono de poder utilizar a energia da gordura como fonte primária, diferentemente do exercício físico, no qual a energia primária é o glicogênio muscular e assim sucessivamente com a proteína do corpo e sucessivamente com a gordura. Guardem isso. Normalmente, todo tipo de exercício físico, primeira fonte energética, glicogênio e carboidrato, lembrem disso. Proteína ou gordura, segunda fonte de energia. Primeiro coisa que a gente tem que pensar sempre, tornar a segunda fonte energética uma gordura. Então, voltando, primeiro jeito de perder gordura, exercício, segundo jeito, descanso. E terceiro jeito, metabolismo. Metabolismo nada mais é do que o ato de existir. O fato de a gente estar aqui respirando, estar andando, caminhando, falando, a gente está utilizando o que? Nosso metabolismo. Metabolismo que a gente fala de metabolismo basal, ou seja, aquele que toda pessoa no seu estado normal, ela se encontra. O aumento do metabolismo, a aceleração do metabolismo, é um dos modos mais eficientes de perda de gordura. Como que a gente acelera o metabolismo? Por exemplo, comer de 3 em 3 horas. Todo mundo está cansado aqui de saber que a alimentação contínua, com tempo também espaçado corretamente, faz aumentar o metabolismo. Por quê? A gente não dá tempo do corpo reconhecer que é necessário armazenar gordura, armazenar alimento na forma de gordura. Então ele não vai estocar, ele vai utilizar. Segundo modo, para perder gordura, aumento da massa muscular e diminuição da massa gorda. Ou seja, só pelo fato de você ter mais músculos, para o teu organismo se manter vivo, ele vai precisar necessariamente gastar mais energia. Por quê? Porque a musculatura esquelética, em média, tem um gasto energético 3 vezes maior que qualquer outra média, né, que é o restante dos tecidos musculares, dos tecidos do nosso corpo. Ou seja, só pelo fato de ter mais massa magra, você vai ter menos gordura, necessariamente. Vai gastar mais gordura, necessariamente. Então, recapitulando, 3 modos de perder gordura: exercício, descanso e metabolismo. Óbvio, tem outros modos, mas vamos pegar e ficar nesses 3 aqui, que é o que nos interessa. A partir disso daí, a gente pensa, poxa, se eu hipertrofiar, se eu tiver hipertrofia muscular, eu vou aumentar a massa magra ou diminuir gordura. Então, a musculação, ela tem que ser pensada, se a gente quer ter resultado, eu quero ser magro, eu preciso perder gordura, ou seja, aumenta a massa muscular. Eu quero ser gigante, eu preciso hipertrofiar a massa muscular. Eu quero ser, por exemplo, definido. Ninguém define osso, ninguém define gordura, ninguém define músculo. Então eu preciso diminuir gordura e aumentar a massa muscular. Ou seja, qualquer que seja o seu objetivo, a hipertrofia muscular é o primeiro caminho. Então, saber como é que funciona o mecanismo, o melhor mecanismo para a hipertrofia muscular é importante. Voltando àquilo lá que o Botox falou, levantar peso ou abaixar peso não é o que importa. Levantar peso ou abaixar peso com consciência, para que ocorra hipertrofia. Então aqui a gente vai pegar e mostrar durante esses dias os 5 pilares da musculação. O que são os 5 pilares da musculação? A gente vai começar, não adianta a gente pegar e falar assim, tudo é independente. Basicamente eu vou pegar e falar assim, treine somente, só se alimente, só suplemente. Não, tudo na verdade tem que estar agindo em conjunto. Não adianta nada, se você quer ter resultado, pegar e fazer um treino do caralho, mas depois você chega em casa e vai comer no McDonald's. Ou então você vai dar viradão todo dia aqui no ITA, ou em qualquer lugar que você esteja, na tua empresa, ou o que for. Então assim, você necessariamente tem que pensar, nada na vida, dentro da musculação, ela tem que ser pensada só isoladamente. Tudo tem que ser um contínuo, e tudo tem que ser pensado conjuntamente. Esse que é o melhor jeito para você ter resultado. Primeiro, o pilar que a gente vai falar aqui é técnicas de exercício.
Aquele negócio, todo mundo aqui, quando começa a musculação, a primeira coisa que quer, principalmente os homens, né? A primeira coisa que quer é aumentar de carga, porrar de carga, bota lá, vai fazer lá uma rosca direta, bota 20 quilos de cada lado, e faz todo torto, né? Parece um pêndulo, tentando levantar aquela carga. E isso é efetivo? Perguntava, de novo você, Botox, é efetivo isso? Não. Depende. Depende do quê? Peguei, né, Botox? Depende do quê? Depende do seguinte princípio. Depois a gente vai entender isso daí. Depende de dois princípios básicos. Primeiro princípio, você se conhece, a individualidade biológica é a coisa mais importante que tem. Segundo princípio, você tem que saber em que fase que você está. Se eu nunca treinei na vida, eu comecei a treinar, coloquei um tanto de carga lá. Independentemente do que eu faça, eu vou hipertrofiar. Agora vai chegar um momento que a pessoa ela vai começar a fazer algum tipo de exercício físico e ela vai estagnar. Nesse momento já não é mais efetivo. Agora vamos pensar, idealmente, de forma inteligente. É efetivo? Não, até pelo simples fato de que o risco de lesões é muito maior. Então, vamos pegar e negligenciar esse fato de altas cargas. Vamos primeiro pensar no outro modo, no modo de controle neuromuscular. Segundo, a técnica precisa nos leva a resultados extraordinários. O que é a técnica precisa? A técnica precisa fazer 3 séries de 10, a técnica precisa fazer 3 de 20, é fazer FST7, é fazer, por exemplo, rest pause, o que é a técnica precisa? A técnica precisa, já dizia o Arnold, é o seguinte: você chegar na academia, você sabe basicamente o que você vai fazer, mas você nunca entrar na homeostase, ou seja, nunca pegar e se estagnar num tipo de exercício específico. Ouço muita gente chegar aí pra mim e falar: Tarcísio, me passa uma série de tríceps. Tarcísio, me passa uma série. Fala, cara, quer uma série boa? Breaking Bad. Não tem, cara. Não tem esse negócio de falar, me passa uma série. Você tem que pegar e saber ter inteligência no treino. Ter inteligência no treino é a coisa mais importante. E como que você tem inteligência no treino? Aí vem aquela questão, mente insana, corpo insano. A frase lá do Francis. Porque para você ter treino, você tem um treino bom e ter um corpo insano, você tem que ter uma mente insana mais pro treino. Meter gaga no Ita não vai te deixar com um corpo insano, pode ter certeza. Pô, velho. O que a gente tem que pensar primordialmente em qualquer tipo de treino? 4 elementos. Proporção. Proporção ao que? Você tem um shape, tem um formato físico proporcional. De nada adianta você ter 50 centímetros de braço se a panturrilha for de 32 centímetros. Tu vai ser, na verdade, um cone, né? Ou então, por exemplo, como a gente vê muita gente, né? As meninas, geralmente, elas procuram sempre fazer exercício físico para perna e para glúteo, negligenciam completamente a parte superior do corpo, parece os bracinhos pequenininhos, parece uns canguru, tá ligado? E os homens parecem umas caixas d'água, ou então um corneto, né? Que o cara fica gigante em cima, não tem perna. Então, se você tem uma deficiência física, pense bem, o primeiro exercício mais importante que você tem que fazer, uma deficiência física que eu falo, uma deficiência em relação à proporção, o primeiro exercício que você tem que fazer é aquele que você nunca gostou de fazer. Você gosta de fazer perna, Botox? Gosto. Boa. Se eu não gostasse... Agora, sinceramente, quem gosta de fazer perna aqui? Eu não gosto de fazer perna. Não gosto Boa. de fazer. Até que tem uma proporção razoável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 do que? Uns 25? Razoável. Normalmente o homem odeia fazer perna, sabe? Eu odiava fazer perna. Hoje em dia, tipo, um dos exercícios que eu mais gosto de fazer. Porque, tipo, um exercício que eu saio me superando na academia. Então, tipo assim, esse tem que ser o pensamento. Você tem que pensar, o que eu gosto de fazer? Tem que pensar. Aquele exercício que te dá, você vai na academia e te dá tesão realmente você ir lá, se superar, né? E sair tendo falado, caramba, dei o máximo de mim. Então, proporção, se você não gosta de fazer um músculo, saiba, esse músculo que você tem que realmente fazer. Porque é ele que você tem que pegar e descer o pau para ficar com proporcionalidade. Simetria, o que é simetria? Muita gente conhecia um amigo meu, da minha turma inclusive, ele tinha um trapézio do dobro do tamanho do outro, né? Esse músculo aqui. O cara andava assim. O cara, o que aconteceu? O que é isso daí? O que é isso? O cara, o problema dele nada mais era do que ele não tinha controle neuromuscular do exercício. Quando ele ia fazer, por exemplo, ombro, ele jogava o peso todo errado.
Então ele desenvolveu um músculo assimétrico em relação ao outro e no fim das contas, esteticamente estava horrível. Ou seja, o controle neuromuscular durante o exercício é importantíssimo, é imprescindível para você ter simetria. Volume. Volume, obviamente, todo mundo sabe, é necessário se você quer tanto pela falta de hipertrofia quanto esteticamente, e definição também pelo mesmo motivo. Se alguém pegar e perguntar para mim aqui, tá, beleza, Tarcísio, então academia mesmo para mim, né? Você fala para ele, pô, eu gosto de correr. O outro fala assim, eu gosto de jogar futebol. Eu gosto de, sei lá, correr no parque lá e ficar andando no shopping, ficar vendo as meninas. Cara, se você pergunta para mim, academia realmente para mim, pode ter certeza. Já aquela primeira explicação que eu dei para vocês com relação a exercício físico, né, da hipertrofia muscular ser importante para ter resultado, tanto para emagrecimento quanto esteticamente, vamos pensar. Alguém se perguntar assim, Tarcísio, qual que é a diferença de exercício físico entre homens e mulheres? Eu te respondo, nenhuma. O exercício físico dentro da musculação para homem é idêntico ao exercício físico dentro da musculação para mulher. A única diferença que você pode ter é em relação a, por exemplo, fim do exercício físico. Para a mulher, esteticamente, você ter um trapézio hipertrofiado não é legal. Então você vai, quando vai fazer exercício trapézio, vai descer o pau no trapézio da forma que o homem. Só que a diferença é que você não vai fazer tantos exercícios, por exemplo, como o homem, né? Ou, por exemplo, esteticamente a mulher vai ter que fazer um pouco mais de exercício para a perna, obviamente, porque esteticamente é mais bonito. Agora você vem falar para mim, Tarcísio, homem precisa fazer panturrilha? Precisa. Homem precisa fazer glúteo? Por mais, né, alguém fala coisa de viadagem, né, vamos falar assim. Mas galera, isso daí não tem nada a ver. Vou botar um exemplo aqui. Quem que aqui faz agachamento até o fundo? Fala assim, eu boto a bunda quase encostando no meu calcanhar. Ninguém faz. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando vai fazer dos 90 graus para baixo, dessa posição dos 90 graus para baixo, o que pega é o glúteo. Se o cara não tem o glúteo fortalecido, ele não vai conseguir fazer agachamento a fundo. Se ele não faz agachamento a fundo, dois problemas. Primeiro, um dos problemas, depois eu vou falar quando a gente tiver o curso, a parte de treino, mas agachamento a fundo, ao contrário de muito médico idiota, que não sabe o que está falando, diz que é perigoso, que causa problema, que não sei o que, não causa problema nenhum. Inclusive, é mais fácil você se lesionar fazendo agachamento até 90 graus do que agachamento a fundo, porque o nosso joelho ele funciona como se fosse uma gaveta. Quando a gente agacha ao fundo, a gente faz com que o nosso joelho trabalhe do modo mais natural possível, sem ter trancos, falando aqui do modo mais leigo, sem ter um tranco durante o movimento. Enquanto que se eu não for, como muitos cientistas falam, mas o nosso corpo não é feito para isso, então eu não poderia fazer isso daqui, ó, pegar uma caneta no chão, isso daqui, hiperextensão do joelho, ou seja, a gente é feito para isso. Então o agachamento a fundo é necessário. Então você ter o músculo do glúteo hipertrofiado, não obviamente não hipertrofiado no sentido de ficar gigante, mas hipertrofiado no sentido de ter calor muscular naquele local, vai te dar melhoria em todos os movimentos em que você usa o glúteo como estabilizador, seja eles desde o agachamento até o supino, porque até no supino o glúteo é utilizado como estabilizador, e até no supino. E você também vai ter, se por exemplo, homens e mulheres que têm deficiência de ter um glúteo muito pequeno, por exemplo, hipertrofia aumenta, esteticamente melhor. Ou que tem acúmulo de gordura no glúteo, calor muscular, não existe obviamente, depois eu vou falar mais, não existe perda de gordura localizada, mas o calor muscular localizado diminui a probabilidade de a concentração de gordura que venha a ser retida em determinada região. Então você também perde. Então aquelas pessoas que têm glúteo muito acúmulo de gordura, perdem também fazendo exercício assim. Então homem e mulher não tem diferença. Gordo e magro, não tem diferença, mesma coisa. Tanto para o gordinho para perder peso, quanto para o magro para ganhar massa muscular. Veja bem, o exercício, a musculação, ela é tão importante para todas as pessoas, principalmente para as mulheres. Deixa eu dar um exemplo aqui. 80% praticamente das mulheres vão sofrer ou sofrem problema de osteoporose quando atinge a idade avançada. Homens, conta dos dedos os casos que acontecem, mas mulheres acontece.
Quando você faz um exercício físico, a musculação, e há uma hipertrofia muscular, só o fato de você... Deixa eu perguntar, como que vocês acham que o cálcio ele vai dentro do osso? O osso não tem veia, muito menos tecido conjuntivo. O único jeito de você colocar cálcio dentro do osso é pela musculatura, que é a musculatura que vai carregar esses nutrientes. Se não tiver musculatura hipertrofiada, ou musculatura mínimo enrijecida e é saudável, você não vai ter concentração de cálcio advindo da alimentação e de suplementação. Ou seja, se você pegar e ficar tomando suplemento que a gente compra aí na farmácia com cálcio, você vai só fazer ferrar o teu rim e ferrar teu fígado. Simplesmente isso. A alimentação com atividade física é suficiente, basicamente, para você ter uma qualidade, uma saúde óssea e tecidual conjuntiva para qualquer tipo de pessoa. O magro vai se beneficiar porque o magro, por exemplo, ele tem muitos problemas, muitas das vezes, de descalcificação ou então de exposição óssea. Então, se você tem um tecido muscular que reveste teus ossos, o tecido muscular, além de melhorar a parte de todas as juntas, porque o que traz saúde na junta é você ter líquido na junta. Quem leva o líquido é o músculo, né? No tecido conjuntivo, feito do qual as juntas, os ligamentos são feitos. E você, por exemplo, problemas de pessoas que têm bursite, problema de pessoas que têm problemas em articulações, na bursa, por exemplo, como eu disse, em articulações do cotovelo, mãos, joelho e tudo mais, o que vai segurar é musculatura, não é osso, não é tecido conjuntivo. Então ter musculatura vai ser bom para o magro, vai ser bom para o gordinho, pelo que eu disse, saúde muscular, conheço muito gordinho que treina, que é muito mais saudável que muito cara que se diz magro, sabe? Então assim, a musculação é importante para tudo, para a saúde principalmente, e depois para a estética. Saudáveis e lesionados. O saudável obviamente vai poder fazer a musculação. O lesionado, muitas das vezes, ele tem um exercício específico que ele tem algum problema que não pode fazer. Mas a musculação é o tipo de atividade mais adaptativa que existe, porque a musculação não tem torções. Não existe torções. Todo movimento da musculação ele é feito respeitando a condição que a sua junta é programada para atuar. Você vai fazer o bíceps aqui, você não vai fazer aqui torto. Você vai fazer agachamento no sentido do agachamento, não é tendo torção. Mesmo uma pessoa que tem, por exemplo, problema de hérnia, de disco, um dos possíveis coisas que os médicos falariam, mas o esmagamento da hérnia ou do disco pode pegar e gerar mais problemas. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário não. Mas o esmagamento não é o problema principal. O problema principal é a torção durante o movimento. Se você fizer agachamento do jeito certo, respeitando a curvatura das suas costas, você não vai ter agravamento do problema. Muito pelo contrário, você vai ter melhoria dos músculos estabilizadores da lombar e do abdômen, que com o passar do tempo vão estabilizar a sua coluna e vão melhorar o teu problema de hernia de disco. Por isso que muita gente fala, muito médico não quer se comprometer e diz: não faça agachamento, exercício do diabo, não faça levantamento de terra, exercício do diabo, não faça não sei o quê. Porque ele não quer se comprometer. Mas se o cara sabe fazer, ele vai melhorar, na verdade, o problema dele. Porque a musculação é o exercício mais adaptativo. Se o médico chegar para você, pode fazer futebol? Não. Pode fazer tênis? Não. Pode fazer isso aí. Até hidroginástica, dependendo da hidroginástica, é mais provável de ter lesão do que a própria musculação. Podem ter certeza disso. Então, quais os cuidados que a gente deve ter na academia? Os cuidados básicos são o seguinte: você quer ter cuidado de treino? Faça o exercício corretamente. Diferente disso, o cuidado que você tem que ter é ser higiênico. Primeira coisa. Os cuidados que você tem que ter são esses. Primeira coisa, você respeite os outros. Seja higiênico. Se você, por exemplo, eu sou um cara que eu tenho esse problema, leva uma toalha. Toma um banho antes de ir para a academia, vá, passa um desodorante, troca a camisa. Vejo muita gente com a mesma camisa, a camisa de treino, né? O cara treina a semana inteira com a mesma roupa, né? Então, tipo assim, seja higiênico, respeite os outros. A academia é a casa de todo mundo. Então, deixou peso lá, jogado, vai lá, recolha. Se tem peso, você vai usar o aparelho, e você usou aqueles pesos que alguém esqueceu, vai lá e simplesmente fala que você é mais que essa pessoa. Simplesmente guarde, não precisa pegar e deixar ela e falar: porra, filho da puta, não sei o quê. Não, vai lá e guarde, né?
tenha respeito pelas mulheres na academia. Não vai ficar, porque existem exercícios, e as mulheres também pelos homens, porque existem exercícios que são imprescindíveis na academia, a pessoa ficar numa posição que, por exemplo, aparece o glúteo ou qualquer coisa do tipo. Não vai ficar olhando lá, isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito sem tamanho. Ou então a pessoa ela pegar e chegar, você está fazendo o exercício e ir lá e conversar com você. Cara, não fique tagarelando na academia. Não fiquem tagarelando, não façam essa babaquice de ficar uma pessoa querer fazer o exercício dela corretamente, tá lá no treino intenso, ou a pessoa tagarelando, ou lá cochichando, falando, não sei o que, tá gritando, tá fazendo careta, não sei o que, rindo muitas vezes. Não façam isso. Treine, dê seu treino. Não fique apontando dedos, não fique se comparando com os outros. Ou falando que esse é mais bonito, o seu feio, né? Ou então a pessoa pegar e chegar e simplesmente, eu tô, por exemplo, uma coisa que me irrita demais, a pessoa vou querer revezar uma máquina, e a pessoa ela fala, não, eu só tenho 2 séries. Daí quando você fala, não, beleza, vou dar meu outro treino lá, já vim aqui. Daí a pessoa começa no celular. Quando você volta, a pessoa, e aí, já terminou? Não, eu vou começar agora. Já terminou a tua série lá e já ia fazer aqui. Você entendeu? Se tá com vontade de mexer no celular, faça antes da academia e depois, durante não. Certo? Se quer ter resultado, se quer ter respeito pelos outros, treine direito. A academia é para treinar, não é para ficar. Senão você vai no shopping, faz qualquer outra coisa, vai jogar xadrez, sei lá. Faça toda coisa. Se você se sente bem com uma roupa, eu gosto de cortar as mangas das camisas e ir todo rasgado para a academia, vá. Se isso te deixa bem, eu gosto de ir sem camisa, vá. Eu gosto de ir com as meninas, né, com colã, com não sei o que, vá. Eu gosto de ir para ficar, porque todo mundo me olha, porque eu fico... Daí vá para o shopping, né? Não vá para a academia. Né? Então se você gosta de pôr uma faixa na cabeça, você sente o Rambo lá na academia, e isso vai te deixar treinar com intensidade, põe a porra da faixa e se sinta o Rambo e treine com intensidade, entendeu? É esses que devem ser os cuidados que se deve ter na academia. Agora, cuidado de falar, exercício XYZ não pode fazer, isso se você fizer corretamente, não tenha medo. Saiba primeiramente fazer, mas não tenha medo. Principalmente uma coisa, aprendam isso que eu vou falar para vocês. Se vocês sabem do que estão falando, mas sabem, passem a informação adiante. Se vocês não sabem do que estão falando, certo? Se vocês têm o teu parceiro de treino e não sabem do que está falando e quer ajudar teu parceiro, ajude falando, cara, eu não sei direito isso daqui. Vamos tentar aprender junto? Certo? Agora não queira passar uma informação que você quer cartear para o teu amigo, como eu já vi várias vezes na academia, tanto aqui quanto qualquer outro, certo? Porque daí você vai ajudar a ferrar teu amigo muitas das vezes por lesão em treino, como eu já vi, ninguém me falou não, vi na academia, ou então você vai poder, na verdade, fazer com que essa pessoa não tenha o resultado que ela esperava. E às vezes, muitas das vezes, essa pessoa vai, desistir. Então, tudo se passa pela biomecânica aplicada à cinesiologia. O que é cinesiologia? Estudo do movimento, estudo do movimento corpóreo. Você trabalhar com biomecânica aplicada ao movimento vai te dar resultado. Né? Daí me pergunta, mas beleza, então quer dizer que se eu aplicar biomecânica, eu fizer 3 séries de 10 para tudo, é aquela velha história, 3 de 10 para hipertrofia, 3 de 15 para secar e 3 de 4 para ficar forte, né? Porra, não é bem assim, né? Se você pensar desse jeito, você vai sempre estagnar. É aquilo que eu falei, tudo vai depender do jeito que você, da inteligência como você treina. Todos os grandes bodybuilders, aqui eu vou falar um negócio, se você quer aprender uma coisa, sempre você tem que procurar a pessoa mais especializada naquilo. Se você é engenheiro civil, você vai construir uma ponte, você vai procurar um engenheiro especializado em pontes. Você vai procurar um engenheiro especializado em prédio. Se você é musculador, você quer ter resultado de hipertrofia muscular e de academia, você vai buscar um cara que entende de musculação, não um cara que entende de educação física. Um cara que entenda de musculação, veja bem, entendeu? Então você vai perguntar para ele e ele vai te formar. O que dá resultado? Te dá resultado seguinte, treine até a exaustão. E o que é a falha ou a exaustão? Falha e exaustão não é aquele momento que você está com dorzinha e já larga o peso e fala, acabou. Né? Fez a primeira caretinha já,
às vezes nem faz, né? Às vezes não dá nem um berrinho, né? Falha a exaustão é o momento que você não consegue levantar o peso, não é porque está com dor, é porque você não consegue levantar o peso. E é esse momento que você tem que parar. O que é, tecnicamente falando, o que é falha ou exaustão? É a partir do momento que a produção de ácido lático no teu músculo é tão alta que o ácido lático, como todo mundo sabe, é o processo processualmente formado a partir da respiração celular, quando ela não existe mais oxigênio suficiente para irrigar, para ajudar, né, na respiração celular. Então o ácido lático é formado e o ácido lático ele simplesmente bloqueia o raio de ação do controle neuromuscular para que o teu músculo consiga contrair. Então você não consegue levantar o peso por conta do ácido lático, é ele que te gera dor. Então, meus amigos, vocês têm que esperar até não levantar o peso e não até sentir dor. E a dor, ela acontece sempre antes. E a falha não é a falha mental, é a falha muscular. Você achar que chegou na exaustão é uma coisa, você chegar na exaustão é outra. E é a partir desse momento que já dizia Arnold, são as 3, 4 últimas repetições que te fazem crescer. Não é, obviamente, todas elas vão fazer, mas para chegar nessas 3, 4 últimas, tem que passar por todo um processo, né? E existem 4 tipos de falha, né? Que a gente, não é uma coisa tão simples. Existe a tal da falha concêntrica, que é todo movimento concêntrico é o movimento para qual o nosso músculo é feito. Qual é o movimento concêntrico do bíceps? O movimento de flexão de braço, ou de antebraço, melhor dizendo. O movimento do tríceps, o movimento de extensão de antebraço, ou extensão de cotovelo, né? Então, o movimento concêntrico do bíceps é a flexão de cotovelo. O movimento concêntrico do tríceps é a extensão de cotovelo. O movimento excêntrico é o contrário. Se para o bíceps o concêntrico é levantar o antebraço, para o bíceps qual que é o excêntrico? Estender o antebraço. Se para o quadríceps, o movimento concêntrico, qual que seria o movimento concêntrico do quadríceps? Você estender a perna, porque o quadríceps ele trabalha na extensão da perna. O movimento excêntrico do quadríceps seria flexionar a perna. Então, a falha, na verdade, você pode falhar o músculo tanto na fase concêntrica, então você vai dando lá o teu movimento, não, acabou, falhou. Ou então, às vezes, você pega um parceiro te ajudando e você foi, chegou no final da exaustão e ainda teu parceiro te ajuda na fase positiva ou na concêntrica no momento e você só segura na negativa. Só segura na negativa. O cara te ajuda, segura na negativa. Ele te ajuda, segura na negativa até o momento que você não aguenta nem levantar, nem segurar o peso. Essa seria a fase excêntrica. A fase isométrica é eu segurar o peso de modo normal, eu estou só nessa posição, não movimento ele. Isometria é não movimentar, mas mantendo tensão muscular. Até que chega um momento que você falha, você não aguenta mais segurar. Acabou, força. E existe a falha plena, que a gente alcança. Na verdade não existe um nome específico para isso, mas eu chamo de falha plena, ou falha total. Você alcança a falha ou a exaustão quando você chega num estado em que você não aguenta nem levantar a carga menor que seja da academia. Que é quando você, por exemplo, está fazendo um drop set. Ou seja, você aumentou a carga no início, vai diminuindo, até que chega um momento que não aguenta mais nada. Desse jeito você pode pensar, caramba, né? Então existe pelo menos 4 tipos, né? Falando especificamente de falha. Existem 4 tipos de falha que a gente pode ter. E então, só nesse momento você já pensa, caramba, então tem tanta possibilidade que eu posso fazer para gerar esse resultado de hipertrofia muscular. Nesse sentido, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o que seria um ginásio perfeito. Um ginásio perfeito ele tem que ter várias coisas. Uma delas é o clima. Treine do lado de perdedores, o perdedor você será. Se você treinar do lado de vencedores, muito provavelmente vencedor você vai ser. O que eu quero dizer com essa frase? Essa frase eu quero dizer o seguinte: se você treinar numa academia em que todo mundo, é uma academia fancy, né, que a gente fala, que todo mundo vai lá pra passear, pra não sei o quê, e você vai ficar nesse oba-oba, você nunca vai conseguir resultado nenhum, e vai ficar naquela coisa, né, você vê o cara 10 anos de academia, você vê ele na rua, você não fala nem que ele treina, só vai saber que ele treina quando chegar e ver ele dentro de uma academia, certo? Então, treine do lado de pessoas que querem treinar, aquela coisa que eu tinha falado lá atrás. Quer ficar falando na academia, quer ficar olhando bunda de mulher ou bunda de homem, quer ficar conversando, papeando, enchendo o saco de quem está querendo treinar, vá jogar xadrez, vá para o parque, vá fazer o que você quiser. Agora não vá na academia. Vá na academia para treinar. Clima é importante. Máquina. O que é o tipo de máquina ideal? Máquina é máquina pesada, não tem frescuraiada nenhuma, não tem parte de armadura da máquina nem nada.
sem regulagem impossível de fazer também, nem muita máquina, como por exemplo a gente tem algumas ali na maromba, e com biomecânica, isso é importante. Por exemplo, um exemplo bem claro, quem já tentou fazer aquela cadeira extensora, você senta aqui e você deve estender a tua perna ali na maromba, aquela que tem alavanca, que foi comprada agora. Quem consegue fazer com carga aquela máquina corretamente? Acho que ninguém consegue fazer aquela máquina corretamente. Por quê? Porque aquela máquina simplesmente ela é banco reto. Cadeira extensora tem que ter banco de inclinação de 45 graus normalmente. Ou seja, porque o peso do teu próprio corpo faz com que você não desloque para frente. Então aquela máquina já não tem uma biomecânica. Já é uma máquina que já não funciona, já não é funcional. Você entende? Então tipo assim, máquina tem que ter biomecânica para ser correto, para se fazer um exercício correto. Profissionais, isso é importante numa academia. Tanto profissionais, se for uma academia que você vai fazer aí fora, então se vai perguntar alguma coisa para alguém, que nem eu falei, pergunte a alguém que tenha formação em musculação. Não é simplesmente uma pessoa que eu fiz educação física, eu tô lá simplesmente achando que eu tô dando aula. Sendo que, na verdade, a grande maioria desses caras ficam só paquerando as menininhas, né? Que é isso que acontece na grande maioria das academias. Música, isso é importante. Vai na academia, não vai botar forró, não vai botar sertanejo, não vai botar eletrônico também no bote, nem muito menos axé. Porque se você está treinando, isso daí, ó, que eu tô falando não é eu que tô falando não, viu, galera? Eu queria até deixar bem claro, tudo isso que eu tô falando para vocês, né? Isso daqui é um apanhado de muito estudo com pessoas, não só meu, né? Muito estudo com pessoas bodybuilders, pessoas do ramo, né, tudo mais, e principalmente desse cara aqui, ó, Fernando Luiz Sardinha. E esse cara aqui, ele simplesmente só tem 102 troféus de carreira, 30 anos quase a carreira no bodybuilder, e é o maior bodybuilder do Brasil, sabe? Então, tipo assim, esse cara, ele tem um pouquinho de conhecimento, sabe? E então, assim, o que eu sei muito, eu devo a ele. Então, o que eu estou passando para vocês aqui, seja de música, seja de clínica, não é algo que eu estou tirando subjetivamente, não. Isso daí é coisa que, inclusive, é pesquisada. Na academia dele, as únicas músicas que tocam, lá em Ribeirão Preto, né, na academia dele, as únicas músicas que tocam são hip hop e rock. Rock pesado, por quê? Porque a música, isso daí é estudo científico. A música, a batida, ela gera uma cadência do movimento. Se você quer fazer spinning e você vai colocar um eletrônico, porra, show! Perfeito. Você quer fazer axé, quer fazer dança, você bota um axé lá pra ficar mexendo o corpo, tudo. Show. Você quer fazer aula de dança e bota lá um forró, um sertanejo, show. Quer fazer a musculação, é hip hop, é rock. Porque a batida é coerente com o exercício cadenciado com controle neuromuscular. Então, isso daí, quando eu falo, não estou falando por gosto musical. Eu muitas das vezes não gosto nem dessas músicas, mas eu escuto, né, justamente para ter o controle durante o movimento. Outra, organização, né, aquilo que a gente tinha falado, se você é fortinho para tirar peso, é fortinho para guardar peso. Isso daí seja para o cara forte ou para o cara fraco também, que eu já vi muita gente botando pezinho 10, 15, 20 anilhazinhas de 1 kg lá e esquece. Mais suga ainda do que o cara botar só uma de 20, né? E respeito do frango ao bodybuilder. Quando eu falo do frango, né, eu não estou querendo dizer pejorativamente. Muitas das vezes a pessoa, ela às vezes você brinca ou fala alguma coisa assim do tipo, pô, você é frango, todo mundo aqui é frango. Eu sou frango perto de um bodybuilder. Talvez alguém aqui seja frango perto de mim, ou perto do MIB, ou perto de outra pessoa que é mais forte. Mas isso é um estado. E ser frango não é estado somente físico, não. Eu conheço muita gente fortinho que é frango aqui, ó, de pensamento. Porque a pessoa ela não consegue ter na mente, às vezes até mesmo a humildade de falar, poxa, eu tô bem, mas se eu encontrar às vezes, muitas das vezes num campeonato com um velhinho aí de uns 50 anos, né, e eu vou pegar e perder feio, e eu tô me achando lá o gostosão, né, da balachita. E na verdade, se não fosse participar de qualquer campeonato, nem entre os 6 às vezes você ficaria no palco. Então, galera, tem que ter respeito desde a pessoa que é às vezes aquele gordinho que tá lá no canto.
muitas das vezes ele está olhando para você e falando, caramba, eu queria ter o shape dessa pessoa. Ou então às vezes também está rindo de você, mas daí você manda se ferrar. Mas se tiver com vontade de, pô, o cara tá ele realmente tem vontade de ter um corpo que nem você, pô, não custa nada chegar a pessoa, pô, cara, tu quer uma ajuda? Tu quer chegar a pessoa, ou então a pessoa fez alguma coisa na maromba, alguma coisa errada, tu falou, ô cara, pô, rapidão, sabe aquele peso ali que você esqueceu? Pô, tem como guardar ele pra mim, por favor? Ou então, pô, tem como, você entende? Quanto mais forte a pessoa é, quanto maior a pessoa é, ela tem que trazer humildade, ela tem que mostrar para os outros isso. É isso que a gente tem que passar, sabe? Para que não tenha, inclusive, até preconceito com relação ao esporte. Beleza, então eu entendi tudo isso daí, agora eu quero saber do meu objetivo. Quero ser grande, né? Eu quero ser definido, eu quero ser forte. Como é que eu vou ficar assim, né? Galera, dieta. Agora a gente vai passar para a segunda parte, segundo pilar. Alimentação. O que é a dieta em si? Boa alimentação, galera, é você saber o que você tem que comer, saber a hora que você tem que comer, saber o que é um macronutriente, por exemplo. Macronutriente, proteína, gordura, carboidrato. Você saber o que você tem que comer, qual a quantidade, qual a proporção que você vai ter que comer e para qual objetivo. Para qual objetivo, certo? Horário, questão de você ter que comer 3 horas, lembra? Metabolismo basal? Metabolismo basal. Balanço calórico. Você tem que pensar o seguinte, galera, você está se alimentando se você quer ganhar massa muscular. Deixa eu perguntar, ó, todo mundo aqui vai ser engenheiro um dia. Botox, vou perguntar para você. Você quer se ficar grande? Você acha que eu tenho que consumir mais calorias do que eu gasto ou consumir menos calorias do que eu gasto? Se eu quero crescer. Mais? Boa. Eu acertei uma. Passar de volta. Agora é o seguinte. Se eu quero crescer, eu tenho que consumir mais calorias do que eu gasto. Se eu quero definir, eu tenho que consumir menos calorias do que eu gasto. Certo? Calorias boas. Certo? Aqui a gente está tratando de um sistema de dieta limpo. Certo? Então, calorias boas, trazida de alimentos bons. Não é de McDonald's nem de Burger King, certo? Então, porque no fim das contas o que importa é o teu balanço calórico final do dia. Se você tem um gasto de 3.000 calorias e você consome 3.100, você vai estocar, certo? Ou você pode utilizar essas calorias para produção de massa, produção de tecido vivo, massa muscular. Que normalmente, depois a gente vai tratar isso mais no setor dieta, né, quando a gente tiver a nossa aula de alimentação, mas o que normalmente se faz a gente consome para crescimento muscular em torno de 500 calorias a mais do que a gente gasta, e para perda ou definição, né, a gente consome normalmente 300 calorias 200 a 300 calorias a menos do que a gente gasta. Beleza, então, quer dizer, então a galera vai me perguntar, então não posso comer aquela coxinha, né, do bigode. A gente tá falando aqui de dieta limpa, né, galera? Então, tipo, você pode consumir até aquela coxinha do bigode. Até você pode, mas você tem que sempre pensar no seguinte: eu vou consumir, mas eu posso consumir o que eu quiser, mas você tem que lembrar, porra, isso na verdade tá me levando contra aquele meu objetivo inicial. Então, tipo, não adianta eu pegar e chegar e falar pra você, preconizar, falar, beleza, como muita gente às vezes fala, dieta é simplesmente pegar e comer um alimento que importa só caloria e dane-se da onde que se a fonte de gordura é boa, se a fonte de gordura é ruim, que importa a caloria. Não, isso eu falo com experiência minha, com experiência de muita gente, e eu tô falando de pessoas também, no caso, né, a gente tá todo mundo está tratando de um sistema natural, né, uma pessoa somente com alimentação, sem hormonização nem nada. Naturalmente, a pessoa ela não tem como você pegar e simplesmente falar, beleza, vou lá comer uma coxinha de bigode, isso daí não vai fazer nenhum efeito para mim. Claro que vai, né? Então sempre, quais são as dicas que eu passo para vocês inicialmente? Como eu falei, essa primeira aula a gente só está tendo aqui uma explanação geral, então eu entendo que isso daqui vai ter partes mais específicas. Mas dicas, sempre tem alimento saudável em casa. Pô, deu aquela fome, caramba, deu fome, meu amigo, você vai pegar e querer assaltar a geladeira, e na hora que você for assaltar a geladeira, se tiver merda lá, você vai comer merda, não adianta.
Então tem aquele alimento saudável, é um jeito fácil de você comer coisa boa. Prepare sempre que possível suas refeições, então se organize. Porque maromba é marmiteiro, galera. Isso daí é a coisa mais verdadeira que tem. Se você vai pegar e querer ter resultado, de manhã lá, você acorda, por exemplo, vou ter, sei lá, laboratório hoje à tarde, lá no ITA. Ou vou trabalhar, vou lá ter estágio, não importa. Você chega, cara, de manhã, acorda 1 hora antes de você pegar e começar teu dia, né, teu dia de trabalho, e faça lá duas marmitinhas, não precisa ser marmita com arroz e frango, não. Pega e faz uma marmita lá, bota um sanduíche com um pão integral, por exemplo, e de frango, ovo, clara de ovo, que seja, e bota pra dentro, e guarda aquilo lá, e faz e leva pro teu serviço, leva pra tua aula, porque, cara, não vai te demandar tanto tempo, mas na hora que bater a fome, você vai estar comendo em 3 horas, vai estar com saúde, né? Vai estar com saúde orgânica, e vai estar com o teu metabolismo sempre em alta. Reserve sempre um dia da semana para fazer compra. Isso daí facilita muito para que você não faça besteira de, na hora que faltou alimento, você vai lá na tia aqui do H8, ou no Bigode, onde que quer que seja, ou na salinha do CAD para comprar uma barrinha de, sei lá, Nutri ou o que seja. Nutri também não é bom, viu, galera? Muito importante também, tomar água, galera. Isso daqui, ó, é a coisa mais importante que tem. Se vocês pensarem que o nosso organismo, nossa massa, a musculatura tem em torno de 68% a 70% de água, então vocês já pensam por aí que negligenciar a água é uma besteira absurda. Então todas as reações do organismo, seja síntese proteica ou qualquer outra, ou são feitas com a presença de água como reagente ou como meio. Então não adianta você pegar e achar que deixar de negligenciar a água é besteira. É a melhor coisa boa de fazer. Tenha sempre uma garrafa de água perto de vocês, preferência 2 litros. E sempre que possível, deixe ela espalhada. Põe uma na tua mochila da H8, uma no teu quarto, para que tu esteja sempre com disponibilidade de poder tomar. E sempre faça assim. Ou então você fala assim, ó, de meia hora tem que tomar uma garrafinha de 500 ml, sei lá, de 1 hora, por exemplo. Então, tipo assim, para você no fim do dia, você tem pelo menos tomado uns 4 litros, 5 litros de água, certo? Os caras já é mais tempo de academia. Eu, por exemplo, normalmente tomo 10 litros de água por dia. Então, tipo, cada pessoa tem sua necessidade. Também o dia inteiro no banheiro. Lembre-se sempre, né, que todas as pessoas têm 24 horas por dia. Então, o que torna diferente dos outros são as suas prioridades. O que nos torna diferente de um atleta, a prioridade do atleta. Então, tipo assim, se pegar e vir falar, não dá tempo de fazer academia. Galera, eu lembro muito bem na época que eu tava tendo prova do Lacava, na eletrônica lá, me ferrando bizarro, no Gagá, insano ali no Gagá8, dava 9 horas da noite, tava eu e o Frodo metendo Gagá, daí um cutucava o outro e falava assim, velho, partiu maromba, Gagava lá pra aulinha, mas ia lá maromba, mas ó, depois estudava, mas a questão é a seguinte, galera, é você pegar e se organizar. Não por conta disso que eu fiquei no Lacava e muito pelo contrário, um dos poucos lá que consegui passar. Então, tipo, deixa eu chamar metade da turma, viu? Então, tipo assim, eu não sou gênio não, tá? Então, tipo, é questão de organização. Fechou muito também. Então é questão de organização. Então, se organize. O quê? Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Isso, eu até hoje tenho pesadelo com ele. Mas questão de organização. Então assim, não adianta você pegar e falar que não dá tempo. Tempo todo mundo tem. Mas não dá tempo. Galera, um treino de meia hora. Quem não tem meia hora por dia? Meia hora tu fica lá no Facebook. Tu fica, sei lá, faz qualquer merda. Meia hora você vai conversar com o teu parceiro. Cara, meia hora todo mundo tem. Meia hora tu dá um treino de ver. Cara, eu quantas vezes já não dei treino de meia hora que eu saía mais arrebentado que treino de 1h30? Mas você acha efetivo o treino de meia hora? É efetivo. É efetivo. Se você dá o estímulo muscular correto, certo? Se você dá o estímulo muscular correto, vai ser muitas das vezes mais efetivo que um treino de 1h30. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Às vezes até o fato de você dar um choque muscular, de você estar com uma época que você está treinando insanamente 1 hora, 1h15, 1 hora, você dá um dia lá fazer loucamente, sem descanso, meia hora sem descanso. Não dá 1 segundo de descanso entre os treinos. Pau. Meia hora de treino, você vai sair morto praticamente, mas vai sair, porra, cara, foi efetivo, entendeu? Então pode ter certeza, meia hora de treino muitas vezes é efetivo.
quem não tem meia hora de treino? Tu pega, bota meia hora de treino, pô, vai correndo lá na academia, na maromba, faz um treino meia hora, vai tomar banho e vai dormir. Acabou. Pode ter certeza que isso daí é efetivo. Então a questão é prioridade. Prioridade. Dizer que não tem tempo é besteira. E treino, pode ter certeza, é a parte mais importante. Todos os 5 pilares são importantes, mas treino, porque é o estímulo que vai fazer ter hipertrofia. Não adianta comer, descansar, que mais que não tiver o estímulo. Então não criem desculpas, né? Dizendo que não dá. E outra coisa, dieta, né? Levando o ponto da dieta. Se você achar que até hoje que se preocupar somente com o alimento na questão do qual que é o gosto do alimento, você nunca vai fazer dieta, né? Então tipo, você tem que pensar no valor nutricional realmente do alimento. Então a gente está pensando agora, a gente vai passar para uma outra parte aqui da explanação, que é a parte do sistema emocional, que é o terceiro elemento, né? Que é mais importante. O sistema emocional ele é formado pelo quê? O controle mental, basicamente, o controle emocional, o foco e a determinação. Muita gente pega e chega e fala assim, já ouvi muitas vezes isso daí, né? O cara pega e fala assim, não, porque eu até inclusive tive uma época que eu pensava assim, que o teu pensamento ele não influencia no teu rendimento, mas na verdade o teu pensamento, o teu foco é o que mais influencia no teu rendimento, porque você achar que você simplesmente vai fazer dieta, você vai treinar quando tiver uma prova do Lacava na manhã, ou tiver uma prova do Girardi, ou tiver uma prova de quem seja, tiver uma prova do Haddad, né, no dia seguinte. Você acha que você vai treinar e você vai ter garra para fazer isso, e até ter culhões, né, para fazer isso, você está muito enganado se você não tiver foco. E para ter foco, você tem que ter controle. E controle mental e emocional, isso inclusive incide não somente na questão do foco. Por que eu coloquei aqui controle emocional e mental, galera? Pelo seguinte fato, porque a próprio fato de você estar bem consigo mesmo, você não está estressado, você não está com recaída emocional e tudo mais, vai te dar, o sistema imunológico vai estar sempre em alta, ou seja, para você pegar uma gripe, pegar qualquer problema que você possa ter, vai ser muito mais difícil. Então você, imagine, cara, você fica um mês para conseguir ganhar 3 kg de massa magra, perde 5 kg numa gripe, e aí? Entendeu? Então o controle emocional é importante. O controle emocional, por causa do estresse, catabolismo muscular, é feito muito por conta hormonal. Então você pegar e chegar o cortisol é o hormônio mais catabólico que tem. Então você pegar e achar que o cortisol não vai te influenciar, você pode ficar estagnado durante anos por conta de estresse. Então o controle emocional é importantíssimo, né? A primeira coisa que você tem que pensar, inclusive antes de partir aqui para uma parte mais assim de foco, mas eu gosto muito de falar disso. Quem me conhece, assim, me ouve muito falar disso daí, que é uma coisa que eu aprendi muito com o Kai Greene, né? Os maiores bodybuilders que tem, não pessoalmente, mas vendo os vídeos dele, e com o Arnold, que é o seguinte: você tem que pensar sempre o que realmente eu curto, né? O que realmente me faz explodir de alegria, me faz ter vontade de ir lá e fazer e tudo mais. Quando você pegar e saber o que é isso, galera, isso daqui eu estou falando não é somente na musculação, não, mas em tudo, né? Toda a área da vida. Se quer ter sucesso em alguma coisa, sabe que isso daí você tem que pegar e sempre aplicar. Você pegar e aplicar energia naquilo. Quando você joga energia em algo que você quer fazer, seja na musculação, seja no trabalho, seja no que for, você vai ter resultado. Isso daí pode ter certeza. Então, se você tem que pegar e sempre pensar, o que realmente eu gosto de fazer? Eu gosto de ir lá e na academia me dá um todo de mim. Beleza, vai lá e, sente o sarrafo na academia. Eu gosto de pegar e ir na academia, 3 vezes por semana, mas eu gosto de correr. E eu não gosto de fazer mais. Se conseguir fazer aquelas 3 vezes por semana, certo? E você faz lá o teu esporte e tudo mais, e se sente bem com aquilo, show de bola, certo? Eu gosto de jogar futebol, Agora sim, você tem que pegar e sempre pensar o que eu curto, o que realmente me faz ter vontade, e você faça aquilo dentro do esporte. Claro, eu vou sempre preconizar que a academia, desde o início, como eu falei, desde o início da palestra, a musculação é o exercício mais importante que vocês podem ter para ter resultado, inclusive pelo próprio fato. A musculação é o único exercício físico que não é oxidativo. Todos os outros exercícios, seja futebol, seja natação, seja o que for, são exercícios oxidativos. Ou seja,
Nós todos aqui somos, como diz o Sardinha sempre, né? A gente é um monte de carninha que está andando por aí e está oxidando, né? E o único exercício que você tem processo não oxidativo é a musculação. Por quê? Ela tem um processo baixo chamado homeorese, que é o seguinte: você dá um estímulo para o teu corpo e o que você recebe em troca é uma recuperação. Você não dá um estímulo para o teu corpo e você recebe em troca uma perda. Você corre, você dá um estímulo para o teu corpo de corrida, você cataboliza, você perde massa magra. Você faz musculação, você dá um estímulo para o teu corpo, você cresce. Vocês entendem? A diferença é essa. Então a musculação é o único exercício físico não oxidativo. Então, por exemplo, o que eu preconizo? Sempre é a musculação. Mas você tem que pegar e pensar o que realmente eu gosto de fazer. E lá você vai se sentir a lenha naquilo. Outra coisa, o que te impede de atingir o teu objetivo? Qual que é a vantagem? Muitas das vezes me perguntam: porra, Tarcísio, como é que você tem tanto foco? Como é que você consegue fazer acontecer? Porra, às vezes tem uma porrada de coisa para fazer e você vai lá e ainda dá teu treino, ainda faz a coisa, não sei o quê. Porque qual que é a vantagem de você pegar e se dedicar tanto em alguma coisa e você vai lá e simplesmente larga aquilo? Eu tô aqui hoje, galera, não é para pegar e simplesmente pegar e falar, não, porra, porque eu tô querendo me mostrar, tô querendo falar. Eu tô aqui por vocês, tô aqui realmente pela iniciativa da Maromba. Porque se fosse por outra coisa, eu estaria lá no meu AP, comendo minha comida, assistindo vídeo no YouTube, o que for, né? Mas eu tô aqui porque eu sinto tanta, eu digo assim, não é pena, mas assim, às vezes a vontade de, eu já tive uma certa etapa na minha vida que eu me sentia assim, eu era gordo, né? Então, tipo, você às vezes se sente mal, muitas vezes, porque a própria sociedade pressiona em relação a isso, né? Seja por questão até de saúde ou estética, o que for, não importa qual que é o teu início da academia, né? E muitas das vezes me sinto tão, tipo, desmotivado, assim, não desmotivado, mas tão com pena, que às vezes a pessoa ela tem uma meta, tem um negócio que quer cumprir e no dia pra noite ela simplesmente desiste daquilo. Quantos parceiros de treino que eu já não tive, cara? Não dá pra contar nem nas duas mãos de parceiros de treino que eu já tive. Porque a pessoa simplesmente do dia pra noite desistiu. Então assim, tá aqui, tá falando pra vocês, pô, tenha determinação, tenha foco. Vá atrás, isso realmente, pra mim, assim, é o que mais importa. Você falar assim, eu quero desistir do meu objetivo, por quê? Porque eu quero descansar, porque eu não quero suar a camisa, né? Eu quero comer o que eu quero, né? Quero comer lá no Caldinho São Dimas, quero comer no Burger King, quero comer no quê? Não importa, né? Pra onde que isso vai te levar? Eu queria falar um negócio aqui pra vocês que é o seguinte, sabe o que é que faz você ter dedicação e ter determinação em alguma coisa? Todo mundo aqui passou no ITA. Com certeza todo mundo aqui sabe o que é ficar pelo menos um ano se dedicando absurdamente com foco no estudo, vendo todos os teus amigos do colégio indo pra balada e você lá muitas das vezes no domingão à noite metendo gagá, né? Você se dedicando pra porrada de coisa para você pegar e chegar lá no final e atingir o teu troféu. Com certeza muita gente aqui já ouviu da família, às vezes, de amigo, ou de falsos amigos, né? Chegar e falar, cara, pra que você está fazendo isso? Cara, porra, tu tá se dedicando demais, tá estudando demais, pô, aproveita a vida, né? E, na verdade, o que acontece? A gente, nosso organismo, isso daqui que eu vou falar aqui pra vocês é um negócio que inclusive, isso daí diga assim, é científico filosófico, vamos botar assim. O nosso corpo ele funciona, o nosso cérebro funciona da seguinte modo, ele sempre funciona buscando prazer e correndo longe da dor. Busca do prazer, foge da dor. O que é prazer? Prazer é só fazer sexo? É só comer? Né? É só, sei lá, coisas que te dão prazer físico? Não. Prazer pode ser prazer de ganhar uma medalha numa Olimpíada Física. Prazer pode ser pegar e passar no vestibular. Pode você ter uma namorada, ter um namorado. Prazer pode ser muita coisa. E dor não necessariamente é só levar um soco ou dor emocional. Dor pode ser não conseguir atingir aquele teu objetivo inicial. A partir do momento que você tira da linha tua de raciocínio, da tua linha, o que é prazer, como sendo aquilo momentâneo que você toda a vida quis, certo? Que é, por exemplo, teu prazer, todo mundo gosta de, quase todo mundo pelo menos, gosta de ir pra balada, gosta de sair, se divertir. Mas quando você colocou o teu prazer como sendo passar no ITA, tudo que vinha de encontro àquele teu prazer inicial, te jogando fora,
do prazer inicial não, do prazer final, do passar no item, te jogando fora daquilo, começou a se tornar dor. Quantas vezes você não ia, às vezes, no cursinho, ia pra balada, ou saía e ficava pensando, caralho, devia estar metendo gaga, né? Ou então, caralho, tem um japonês lá, fudido de São Paulo, pô, cearense,